Bom dia, vamos para mais um vídeo? Então, vamos continuar o vídeo, né, no Evangelho de Marcos, tá certo? Capítulo 1, a partir do versículo 40, tá ok? Vamos ler juntos esses versículos. Diz o seguinte, ó: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, rogou, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Está aqui agora, né, nesse ministério de Jesus, outro grande desafio que ele tem que enfrentar. E agora, um leproso se aproxima dele, né, e com uma atitude bem diferenciada, né, porque ele roga para Jesus aqui de joelhos, né, e diz o seguinte para Jesus: se quiseres, podes purificar. Se quiseres, pode purificar. Então esse leproso entendeu perfeitamente que Jesus poderia resolver o problema dele. Vocês lembram que a notícia de tudo que Jesus estava realizando, estava percorrendo por toda aquela região? Então, em algum momento, a notícia de que todos os enfermos que estavam indo até Jesus, independente da enfermidade, qualquer tipo de enfermidade, estavam sendo curados, essa informação chegou para esse leproso. E lepra, naquele contexto, naquela época, não tinha cura. As pessoas que tinham essa doença sofriam muito, viviam excluídas da sociedade, em, em aldeias, lugares próprios para os leprosos, e tudo era muito difícil para essas pessoas, a ponto que até mesmo se tivessem que manter algum contato com a população, a sociedade, eles tinham que de longe gritar, pedir alguma coisa, as pessoas indo ajudar teriam que ter uma certa distância considerável, né? Então tudo era muito difícil para essas pessoas, né? O corpo desfigurado, então essa doença ia corroendo a pele da pessoa, né? Alguns sem orelha, outros sem nariz, ou seja, era uma situação deplorável. E esse homem, quando ele soube então dessa notícia, ele acreditou. Ele teve fé que Jesus poderia resolver o seu problema, curar-lhe dessa enfermidade tão terrível naquela época. Hoje, graças a Deus, parece que, né, existe cura, e as pessoas identificando isso com um tempo antes pode, né, estar tomando as medicações necessárias e esse problema ser resolvido. Mas naquela época não era assim. Não existiria medicamento que poderia resolver o problema da lepra. Então só Jesus, e ele acreditou de fato que Jesus poderia resolver esse problema. Então o primeiro aspecto aqui interessante, né, que a gente acaba aprendendo lições com a vida desse leproso, é a confiança, a certeza de que Jesus é maior do que tudo e pode de fato vir ao auxílio. Não é? Não nos esqueçamos aqui, não é, que rogar-lhe de joelho demonstra um profundo respeito, um profundo temor aqui, uma reverência à pessoa de Jesus. Então devemos sempre tomar essa iniciativa também. Quando estivermos precisando e sabermos que só Jesus é aquele que pode resolver, que tenhamos essa mesma reverência, que possamos aprender a rogar de joelhos, de fato, não é? Não no sentido somente literal, não é? Mas eu acho que é a disposição do coração, da mente, não é? E, sobretudo, a certeza, a fé: se puderes, se quiseres, pode curar. Né? Então, se for da vontade de Deus,
Ele vai realizar essa obra especial na nossa vida, né? Nós precisamos ter essa consideração de que é a vontade dele que vai prevalecer, né? É muito importante observarmos isso. E Jesus, então, no versículo 41, diz que profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Jesus se compadeceu. Jesus olhou e viu uma pessoa que de fato estava precisando da sua ajuda, né? E ele, é como se ele não resistisse. Quando ele percebe que pessoas estão de fato precisando da sua ajuda e indo até ele, rogando, clamando a ele, né? Me ajude. Se essa for a sua vontade, me ajude, né? Jesus, ele fica profundamente compadecido. E não é diferente conosco também. Ele se compadece de toda a nossa dificuldade, de todos os problemas e aquilo que realmente a gente está tendo uma dificuldade enorme para resolver. Ou situações em que nós não conseguimos resolver. Precisamos completamente dele. E é até interessante isso, porque naquele contexto a cura da lepra não dependeria da pessoa, dependeria só de Deus. E eu não sei você, mas a gente, né, costuma ter alguns problemas e dificuldades que surgem na nossa vida. E a gente percebe que não depende da gente. É só de Deus, realmente, a providência e a resolução do problema, né? Mas lembremos sempre, Jesus se compadece de fato de cada um de nós. E aí, no mesmo instante, no versículo 42, diz que essa lepra desapareceu, né? E esse homem ficou totalmente restabelecido, totalmente curado, né? Então, novamente, é aquilo, bastava Jesus tocar e toda e qualquer enfermidade de todos os que fossem até ele, né, seria resolvido, né? Então, existe aqui algo acontecendo bem diferente do que a gente sequer possa imaginar, né? Então, o primeiro aspecto é que precisava mais do que nunca, por meio desses sinais e prodígios, ficar evidenciado para as pessoas de que aquele homem de fato se tratava do Filho de Deus. Então, o primeiro aspecto é esse, com relação a esses sinais e esses prodígios, tá? Então, era necessário, porque esse homem, ele depois, né, todas essas instruções, todos os seus ensinamentos, né, ele transmitindo para os seus apóstolos, esses, por sua vez, escreveriam tudo aquilo que Jesus fez, realizou, tudo aquilo que ele definiu como certo, como verdadeiro, e isso então passaria a ser esse novo pacto, essa nova aliança que regiria a vida dos cristãos e dos fiéis. Então, um dos aspectos importantíssimos que a gente entenda é isso. Ah, Jorge, você está dizendo que nos dias de hoje Deus não pode curar e restaurar a saúde de uma pessoa? Absolutamente, não é isso que eu estou falando. Tá? Eu acredito que Deus tem poder para fazer isso. Se for da vontade dele, ele vai fazer, porque não existe obstáculos que o impeça de realizar isso. A gente sabe que muitas vezes não se trata da vontade dele, né? Muitas vezes ele vai permitir determinadas circunstâncias na vida de uma pessoa, não vai tirar ou a enfermidade, ou algum problema, alguma dificuldade, porque ele tem os seus propósitos, os seus planos, às vezes, permitir que isso se estenda por mais um tempo, ou permitir que isso continue na vida da pessoa, é o que vai constranger essa pessoa a continuar buscando e continuar procurando fazer a vontade dele. Paulo tinha algum problema, alguns julgam se tratar de uma enfermidade, e Paulo rogou na mesma base desse leproso. E Deus disse: olha, Paulo, a minha graça te basta, né? Poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo dizia que se tratava de um espinho na carne. Era algo que incomodava muito o apóstolo Paulo. E Deus preferiu não tirar esse problema dele. Vocês percebem então que tudo está sendo baseado na vontade soberana de Deus. Então, neste caso aqui, quando a gente quando a gente mostra e lê que todos os enfermos estavam sendo levados para Jesus, independente das enfermidades, qualquer tipo de enfermidade estava sendo curado, inclusive nesse caso uma doença que não tinha cura naquela época.
tem um propósito específico aqui. Era extremamente necessário, através dos sinais e prodígios, confirmar que aquele homem, de fato, que Jesus era o Filho de Deus. E depois que os seus discípulos, né, por serem discípulos de Jesus, também estavam podendo realizar grandes sinais e prodígios, porque eles revelariam, eles escreveriam para que as próximas gerações tivessem acesso a essa perfeita vontade de Deus, tudo que Deus realmente queria, almejava para o seu povo a partir de Cristo, né, que caracterizou a nova aliança, o novo pacto que Deus estava fazendo com o seu povo. Não mais com relação àquele velho pacto, né, aquela antiga aliança, o Antigo Testamento, a lei de Moisés, mas agora tudo aquilo que Jesus instruiu, ensinou, falou, tá? Então, esses sinais foram necessários para que isso ficasse mais do que nunca evidenciado para o povo, de que de fato Jesus e os apóstolos estavam revelando aquilo que de fato era a vontade de Deus. É muito importante entendermos isso, eu sempre vou bater nessa tecla, porque eu percebo que existe um equívoco muito grande na mente das pessoas para compreenderem isso, entenderem isso, tá? Então, a gente, uma vez entendendo isso, muita coisa é esclarecida em nossa mente, a gente passa a entender, e aí eu não fico achando que essas mesmas coisas vão acontecer nos dias de hoje, tá? Porque não vão acontecer. Dessa mesma maneira, não. Então, nós devemos orar uns pelos outros, e inclusive com relação às enfermidades. Se for da vontade de Deus, Ele tem poder para realizar isso. Mas aqui é um pouco diferente. Aqui não é Jesus rogando para que o povo ore, olha, volte para sua casa, eu vou começar a orar com meus discípulos, vou pedir oração para redondeza, para todos os crentes fiéis, e vamos orar, e se for da vontade de Deus, você vai ser curado. Jesus não falou isso. A gente vê que os apóstolos não falaram isso. Eles simplesmente acreditavam que eles iriam realizar um milagre, um sinal, um prodígio ali, porque algo precisava ser evidenciado, de muita importância para o povo no geral. O que é esse algo? É o fato de que Jesus era o Filho de Deus e estava trazendo uma nova aliança para orientar e fazer com que o povo fosse ser guiado por ela. É isso que está acontecendo aqui. Tá bom? Então hoje nós devemos orar uns pelos outros, mas nós não podemos de fato nenhum, ou alguém, ao ler versículos como esse, achar que Deus vai, através dele, né, sair realizando sinais e prodígios por aí. Não é? E muitas pessoas estão se decepcionando profundamente porque elas leem as Escrituras, passagens como essa, e acreditam que é uma questão de fé. Eu tenho fé, logo eu posso ir nas ruas, no hospital, impor a mão, orar com fé sobre as pessoas que estão ali com quaisquer tipos de enfermidade, e elas serão curadas, restabelecidas. E alguns até tentam fazer isso. E quando chegam, e não é bem isso que acontece, existe uma decepção muito grande, porque a tendência é julgar depois, não é? Depois que faltou fé, faltou confiança, né? No momento, não. No momento, às vezes, o que é falado é que a pessoa que está doente não tem fé suficiente, a pessoa que está enferma, o trabalho, uma macumbaria que foi feito para ela foi muito forte. Então, é muito constrangedor isso, porque na verdade não é isso que está acontecendo. O que nós precisamos entender aqui é que o que está acontecendo nesses episódios é algo diferenciado, é algo que representava aqui a chegada de uma nova época. Não é? Então era necessário que por meio dos sinais e dos prodígios isso fosse confirmado. E é o que Jesus está fazendo aqui. Então, se nós não entendermos isso, nós vamos ficar sempre com questionamentos, sempre com dúvidas, porque é frustrante. Você vem para a Bíblia, lê, e de repente você sabe que na prática isso não está acontecendo.
simplesmente é por falta de fé? É por falta de confiança? Eu acredito que não. Eu acredito que as coisas estão acontecendo aqui com um propósito específico, que não precisa mais necessariamente ter que acontecer para que eu creia, eu acredite. Porque eu tenho as escrituras já que me evidenciam, confirmam isso para mim. Basta as escrituras, elas é o suficiente para gerar fé e confiança em mim, tá certo? E o que vai acontecer mediante enfermidades e dificuldades? Eu vou orar, eu vou pedir para que outros orem. E se for da vontade de Deus, o Senhor, ele tem poder para realizar qualquer coisa, inclusive uma cura desse gênero, né? Uma cura em enfermidades que não encontraram ainda uma solução, um medicamento para poder combater tal enfermidade. Eu acredito que Deus pode realizar isso, mas eu só não posso confundir, né, o que está acontecendo aqui no ministério de Jesus e querer que isso de fato tem que acontecer nos dias de hoje, porque não vai acontecer assim. Tudo bem? E aí Jesus faz uma advertência para esse leproso no versículo 43, né? Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Qual é essa advertência? Né? Ele diz para esse leproso que acabara de ser curado: ora, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então, olha, você não fala nada para ninguém. E aí chama a nossa atenção, não é? Porque chama a nossa atenção porque se Jesus realizou algo tão significativo, se o que ele está fazendo é algo tão especial, como assim, né? Para o leproso não falar nada para ninguém? Ele tinha que falar, né? Seria importante ele falar, porque a fama de Jesus ia crescer ainda mais, não é mesmo? Isso seria a coisa mais razoável de se pensar. E é interessante que foi de fato o que ele pensou. Porque o que Jesus disse aqui, ele simplesmente passou por cima. Ele simplesmente ignorou o que Jesus disse. Porque Jesus falou para ele: olha, você não diga nada a ninguém, mas vai até o sacerdote, mostra para ele que você foi restabelecido e faz a sua oferta. Então, no Antigo Testamento, em casos em que Deus teve misericórdia, restabeleceu a saúde de alguém, é esse procedimento que ele deveria ter. Então, o sacerdote era o responsável ali de olhar, de ver se de fato, né, essa doença estava sendo restabelecida, né? E uma vez confirmado de que a pessoa fora curada, então esse teria que ofertar um sacrifício, né, de agradecimento a Deus por tudo o que aconteceu na vida dele. Então Jesus disse: olha, vai e faz isso, né? Em outras palavras, vá cumprir o que está nas Escrituras, né, para que isso sirva de testemunho ao povo. Então Jesus orienta ele aqui a fazer o que as Escrituras pediam, né? Mas aí a gente descobre aqui no versículo 45, não é? Que não foi bem isso que ele resolveu fazer, né? Então nesse versículo 45 a gente percebe aqui que ele entrou, né, na vila, na cidadezinha ali, e divulgou a notícia, né? Mostrou ali para todo mundo que de fato ele estava restabelecido, ele fora totalmente curado daquela enfermidade. Agora aconteceu um problema quando de fato ele fez o contrário do que Jesus pediu, né? Diz o texto aqui, né? Ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos. Então, quando ele adentra a cidade com a maior boa intenção do mundo, né? Ele havia sido curado de uma lepra, ele estava muito feliz, ele se tinha ali corpo, alguma parte do corpo desfigurada, aquilo foi totalmente restabelecido, agora a pele dele estava nova, a pele dele estava bonita, né? Ele estava feliz e ele queria então mostrar isso para todo mundo, ele queria falar para todo mundo que Jesus foi quem fez isso na vida dele, né? Essa foi a atitude que esse leproso tomou. Agora o texto deixa bem claro aqui. Por conta disso, Jesus não pôde entrar na cidade. Jesus não pôde ensinar para outras pessoas, Jesus não pôde curar outras enfermidades, outras pessoas com
outras enfermidades nessa cidadezinha, porque simplesmente ele alvoroçou a cidade. Quando ele chegou, e as pessoas que conheciam, sabiam que se tratava de uma pessoa leprosa e agora o vê totalmente restabelecido, eles ficaram alvoroçados. E Jesus, então, sabendo disso, ele não pôde entrar na cidade. Porque o objetivo dele era não só curar, restabelecer as pessoas doentes, as pessoas com problemas, dificuldades, pessoas endemoniadas e tudo mais, expulsar os demônios. A intenção não era só fazer isso, mas principalmente passar as instruções. Passar qual era a vontade de Deus, passar os ensinamentos dele. É como eu falei para vocês, esses sinais eram para confirmar que Jesus era o Filho de Deus. Logo, sendo Filho de Deus, ele traria uma nova doutrina, né? Uma nova aliança, um novo pacto para guiar e orientar as pessoas que queriam buscar a Deus. Não mais por aquele velho pacto, aquela velha aliança que foi o Antigo Testamento, que foi a lei de Moisés. Isso é muito importante entendermos. E o que esse leproso fez, cheio de boas intenções no coração, ele acabou atrapalhando o trabalho de Jesus, o ministério de Jesus. Né? E pergunto eu para você, tem lições aqui para extrairmos? Eu acredito que tem muitas lições. Porque se a ideia é que essa pessoa, cheio de boas intenções no coração, ele fez algo, em vez de ajudar, atrapalhou o trabalho de Jesus, fica aqui uma lição. De boas intenções. Tem um ditado popular que diz que o inferno está cheio. Então veja bem, não é só boa intenção que precisa nos levar a buscar a Deus ou procurar fazer a vontade dele. Não pode ser só boas intenções. Porque se eu tenho uma boa intenção no coração, mas essa boa intenção ela foge, ela não é bem o que Jesus quer, não é bem o que esse novo pacto, essa nova aliança, o Novo Testamento atesta para mim, eu corro o risco de atrapalhar em vez de ajudar, como foi esse caso. Porque ele atrapalhou. Ele, em vez de ajudar, ele fez com que outras pessoas não fossem curadas, ele fez que praticamente a cidade deixasse de ouvir, ter o privilégio de ouvir o ensinamento, as instruções de Jesus. Então, é muito grave isso. É muito grave. Então é interessante como a gente pode receber instruções e aprender lições significativas da postura desse leproso. Tá ok? Então é isso. Vamos refletir sobre isso, né? E tentar buscar a Deus não só com boas intenções, mas sobretudo, né, obedientes ao que Ele define. Mesmo que eu não entenda bem, que eu não ache coerente, eu não ache razoável o que Ele determinou, a sensatez sempre pede para que eu obedeça. Porque lá adiante, talvez eu descubra o que eu não estou conseguindo ver agora. Eu não estou conseguindo ver tudo que está envolvido e por isso que eu não estou achando razoável. Mas o sentimento de obediência vai fazer com que eu, mesmo assim, faça o que ele pede. É o que esse leproso deveria ter feito. Ele não entendeu, ele deve ter julgado, mas como assim? Como eu não vou falar para as pessoas? Provavelmente ele olhou para a pele dele e falou, agora eu estou totalmente restaurado. Como eu vou ficar calado? Como eu não vou falar nada para ninguém? Vocês percebem? Jesus sabia que se ele falasse, alvoroçaria a cidade e não teria como Jesus ir para lá desse jeito. Você percebe aqui como é sério? Eu acho muito importante, eu gosto muito dessa passagem, porque eu percebo que hoje no contexto religioso tem muito essa coisa. As pessoas julgam que se é uma coisa que ele vai fazer e tem um sentimento bom, se é uma boa atitude, vai ser uma boa atitude da parte dele, as pretensões dele são boas, então ele simplesmente define isso como a coisa a ser feita. E essa passagem ensina diferente. Tem que existir a boa atitude, o bom sentimento, né? A boa intenção.
mas isso tem que estar acoplado à vontade e ao propósito de Deus. Tem que estar acoplado. Se não estiver, não faça. Tudo bem? Fica aqui essa lição especial para as nossas vidas. Tá bom? Um abraço.